Pare por um instante e pense, e se hoje não fosse apenas mais um dia, mas uma oportunidade profética de recomeço? Sim, é exatamente isso. Hoje não é comum. Hoje o céu abre uma nova página sobre a sua vida. Pela infinita graça de Deus, despertamos para esta nova jornada com o coração cheio de gratidão, sustentados pela certeza de que a presença divina nos guia, nos protege e nos renova. A fidelidade do Senhor não falha, e ela estará com você em cada passo, em cada respiração, em cada decisão deste dia. Antes de entrarmos em oração, pare por um momento e medite profundamente na poderosa palavra de Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essas palavras não são apenas um conselho espiritual, são um chamado celestial. É o próprio Deus te convocando a deixar o peso do passado, a não se prender mais à culpa, às dores ou às lembranças que te impedem de prosseguir. Ele está te chamando a avançar com ousadia, fé e os olhos fixos em Cristo, porque o novo dele começa hoje. Antes de orarmos, escreva nos comentários uma declaração de fé. Nada do meu passado me prende. Eu avanço com fé em nome de Jesus. Deixe também seu pedido de oração. Queremos interceder por você e unir a nossa fé à sua, porque quando o povo de Deus ora em unidade, o céu se move, portas se abrem e milagres acontecem. Muitos testemunhos nascerão dessa intercessão e o seu pode ser o próximo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você caminhará conosco todos os dias na presença do Senhor, fortalecendo sua fé e experimentando o mover sobrenatural de Deus. Que esta oração seja um divisor de águas na sua história, um marco de cura, libertação e avanço espiritual. Agora, respire fundo, acalme o coração e mergulhe na presença do Senhor. O céu está pronto para te ouvir. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste exato momento, com o coração rendido e sincero, nos colocamos diante de Ti em oração. Em primeiro lugar, queremos Te agradecer por mais um dia de vida, pela Tua graça imerecida e pela preciosa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nos alcança, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, e pelo Teu Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Pai, hoje nos aproximamos de Ti com um clamor específico. Ajuda-nos a desviar os olhos do passado e a manter o foco firme no Teu propósito para as nossas vidas. Sabemos que muitas vezes ficamos presos a memórias dolorosas, a fracassos que nos envergonham, ou até mesmo a sucessos que nos acomodam e impedem que sigamos em frente. Assim como o apóstolo Paulo declarou em Filipenses 3,13, dizemos também: queremos esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para aquilo que está adiante, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, vem com o Teu Espírito e nos ajude a soltar todas as correntes que ainda nos prendem ao passado, que as feridas emocionais, os traumas não resolvidos e as culpas que insistem em nos assombrar sejam agora depositados aos pés da cruz, ali onde encontramos redenção, perdão e libertação completa. Que essa verdade se estabeleça profundamente em nossos corações, que possamos assumir pela fé a nova identidade que o Senhor nos concedeu, caminhando com ousadia e confiança rumo ao Teu chamado. Pai amado, quantas vezes nossa alma deseja olhar para trás, reviver dores, remoer perdas, alimentar ressentimentos. Mas hoje, pela fé, declaramos que nosso foco está no Teu propósito. Nosso olhar não se voltará mais para aquilo que nos paralisa,
mas sim para a esperança que temos em Ti. Assim como o Senhor disse em Isaías 43:18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. Cremos, Senhor, que Tu estás fazendo algo novo em nossas vidas. Mesmo que ainda não percebamos plenamente, sabemos que o Teu agir é constante, muitas vezes silencioso, mas sempre perfeito. Dá-nos, ó Deus, sensibilidade espiritual para discernir os novos caminhos que estás abrindo diante de nós. As novas oportunidades, os novos sonhos que brotam do Teu coração para o nosso. Que não sejamos como a esposa de Ló, que ao olhar para trás, ficou paralisada e não pôde experimentar a plenitude da salvação. Mas que sejamos como aqueles que, com os olhos firmes em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, avançam com coragem, mesmo diante das incertezas e dos desafios. Senhor, remove de nós todo o espírito de medo, insegurança e apego ao que já não serve. Que possamos, com liberdade, deixar para trás tudo aquilo que o Senhor já encerrou e abrir espaço em nossas vidas para o novo que está por vir. Em nome de Jesus, renunciamos agora a toda nostalgia que nos impede de crescer, a todo sentimento de autocomiseração e a toda prisão emocional que nos arrasta de volta ao que já ficou para trás. Senhor, Te agradecemos pela Tua fidelidade e pelo Teu amor que nos impulsiona a seguir adiante, sempre em frente, até que um dia possamos Te encontrar face a face e receber o prêmio eterno que nos espera. Senhor amado, reconhecemos nossas fraquezas e limitações. Sabemos que muitas vezes, em vez de avançarmos confiantes no propósito que o Senhor tem para nós, nos deixamos prender por sentimentos e atitudes que não Te agradam. Confessamos, Pai, que em diversas ocasiões escolhemos permanecer apegados ao passado, alimentando mágoas, ressentimentos e culpas que só servem para nos paralisar e nos afastar da plenitude da vida que o Senhor nos oferece. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que, por falta de fé ou por medo, resistimos em soltar o que já não nos serve mais. Perdoa-nos por não confiarmos plenamente na Tua soberania, por não crermos que tens um futuro de paz e esperança preparado para nós, conforme promete a Tua palavra em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Senhor, entregamos agora aos Teus pés todas as memórias dolorosas, todos os erros do passado que ainda nos assombram e todas as escolhas equivocadas que nos afastaram do Teu caminho. Declaramos em nome de Jesus que já não somos mais escravos do passado, mas filhos amados do Deus vivo, justificados e reconciliados contigo pela cruz de Cristo. Senhor, confessamos que precisamos da Tua purificação, do Teu perdão e da renovação que somente o Teu Espírito Santo pode realizar em nós. Vem, Espírito de Deus, e sonda os nossos corações neste momento. Revela-nos áreas que ainda precisam ser curadas, feridas que ainda não foram entregues ao Teu cuidado e sentimentos que ainda nos aprisionam. Senhor, arrependemo-nos sinceramente. Não queremos mais carregar o peso de um passado que o Senhor já perdoou e redimiu. Queremos sim lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, como nos orienta a Tua palavra em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Nos rendemos diante de Ti, ó Deus, e declaramos com fé: não somos definidos pelos nossos erros, não somos reféns das nossas falhas, não somos escravizados pelas nossas escolhas passadas. Em Cristo somos livres, somos perdoados, somos novas criaturas destinadas a viver de forma abundante e plena, segundo a Tua vontade. Pedimos, Senhor,
Que o teu Espírito nos fortaleça para que possamos verdadeiramente deixar para trás todo o peso que nos atrapalha e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Queremos avançar com um coração leve, uma alma limpa e uma mente renovada. Concede-nos também, Senhor, a capacidade de perdoar aqueles que nos feriram. Não queremos carregar no coração ressentimentos que contaminam e paralisam. Assim como fomos perdoados, queremos também liberar perdão, conscientes de que o perdão é um instrumento poderoso de libertação e cura, conforme ensina a tua palavra em Efésios 4, 31, 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Senhor, declaramos que hoje escolhemos te obedecer, abrindo mão do passado e nos apropriando da novidade de vida que há em Cristo Jesus. Purifica-nos, Senhor. Restaura-nos, capacita-nos a viver livres, em paz, com o coração e a consciência tranquilos, sabendo que em Ti temos redenção e reconciliação. Em nome de Jesus, entregamos a Ti todos os fardos que não conseguimos mais carregar, certos de que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pai amado, neste momento de oração, queremos não apenas olhar para nós mesmos, mas, com um coração cheio de compaixão e amor, interceder por todos aqueles que nos cercam, por aqueles que amamos e até mesmo pelos que não conhecemos, mas que precisam da Tua intervenção poderosa, conforme nos ensina a Tua palavra em 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Senhor Jesus, intercedemos primeiramente por nossas famílias, que o Teu amor inunde cada lar, que a Tua presença seja real em cada ambiente, trazendo unidade, paz, respeito e comunhão. Que os lares sejam restaurados pela Tua graça, que os relacionamentos sejam fortalecidos e curados, que haja diálogo, perdão e cumplicidade entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Pai, clamamos também pelos casamentos, que o amor seja renovado a cada dia, que os cônjuges se tratem com honra e dignidade, conforme orienta a Tua palavra em Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Restaura, Senhor, os casamentos feridos, quebra os corações endurecidos. Traz reconciliação onde houver separação, fidelidade onde houver traição e esperança onde houver desilusão. Oramos, Pai, pelos filhos e filhas, que sejam guardados pelo Senhor em todos os seus caminhos, que sejam livres das más companhias, que cresçam com sabedoria, graça e temor ao Senhor, que sejam flechas lançadas para cumprir o Teu propósito, sendo luz por onde forem. Clamamos também por aqueles que estão doentes, física ou emocionalmente. Colocamos diante de Ti os que lutam contra enfermidades, os que estão hospitalizados e os que convivem com diagnósticos difíceis. Estende a Tua mão de poder e traze cura, restauração e força para enfrentar cada desafio, conforme declara o Salmo 103, 2, 3. Bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças. Cremos, Senhor, que nenhuma enfermidade é maior do que o teu poder, que os lares sejam invadidos pela tua presença, dissipando toda dor, sofrimento e angústia. Oramos também por aqueles que enfrentam vícios, prisões emocionais e hábitos destrutivos. Sabemos que o Teu poder é suficiente para quebrar todas as correntes, libertar os cativos e restaurar vidas. Clamamos por aqueles que lutam contra a dependência química, alcoolismo e compulsões.
Senhor, quebra os grilhões e dá-lhes uma nova oportunidade de viver em liberdade, conforme promete João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Intercedemos, Pai, pelos idosos e aposentados, que não se sintam esquecidos ou desvalorizados, mas acolhidos e honrados, que desfrutem de saúde, alegria e paz, que sejam fontes de sabedoria para as novas gerações e que sintam-se úteis e amados, pois o Senhor não despreza ninguém, independentemente da idade. Oramos também por todos que enfrentam batalhas emocionais ou espirituais, por aqueles que vivem aprisionados pela ansiedade, depressão, baixa autoestima e culpa. Senhor, Tu és o bálsamo que cura as emoções. És a água viva que sacia toda a sede. És o abrigo seguro para os desamparados. Vem, Espírito Santo, consolar os que choram, levantar os que caíram e encorajar os que perderam as forças, conforme nos conforta o Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Pai, clamamos também pela paz mundial. Vemos tantas nações em conflito, tantas guerras, tantas divisões políticas, sociais e religiosas. Que o Teu reino de paz e justiça venha sobre a terra. Que os corações dos governantes sejam inclinados à sabedoria. Que as armas sejam silenciadas e que o amor prevaleça. Oramos de modo especial pela nossa nação, o Brasil. Derrama sobre esta terra a Tua bênção, justiça e misericórdia. Levanta líderes comprometidos com a verdade, com a justiça e com o bem comum. Protege o nosso povo, sustenta os mais vulneráveis, abençoa as famílias brasileiras e fortalece a economia, a saúde, a educação e todos os setores vitais do país. Intercedemos, Senhor, pela unidade da Tua igreja, que sejamos um, assim como Tu e o Pai são um. Que deixemos de lado divisões, disputas e ciúmes e nos unamos em amor, fidelidade à Tua palavra e no cumprimento da missão que nos foi confiada, fazer discípulos de todas as nações. Fortalece a Tua igreja, Senhor, para que permaneça firme diante das perseguições e dos desafios do nosso tempo. Sejamos sal da terra e luz do mundo, proclamando com ousadia a verdade do Evangelho. Pai, também intercedemos por todos aqueles que ainda não Te conhecem, que ainda não experimentaram a beleza da Tua graça e o poder transformador do Teu amor. Que seus corações sejam despertados, que o véu seja retirado de seus olhos, que sejam alcançados pela pregação do Evangelho e que reconheçam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Como está escrito em Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Levanta, Senhor, missionários, evangelistas, pastores e todos os Teus servos para anunciar a Tua palavra com poder e autoridade, até que todos os povos, línguas e nações confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Pai amado, também apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades materiais, profissionais e financeiras. Reconhecemos que tudo vem de Ti e que nada possuímos que não tenha sido primeiramente concedido por Tuas bondosas mãos. Assim como declara Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por isso, com um coração grato e confiante, colocamos diante de Ti as nossas finanças, os nossos trabalhos, os nossos empreendimentos e negócios, pedindo a Tua direção, provisão e bênção. Senhor, oramos primeiramente por estabilidade financeira. Vivemos em tempos de instabilidade econômica, desafios financeiros e incertezas. Muitos têm enfrentado dificuldades para suprir necessidades básicas, pagar dívidas ou manter compromissos em dia. Por isso, clamamos a Ti por sabedoria para gerenciar os recursos que recebemos.
Dá-nos discernimento para saber quando gastar, quando economizar, quando investir e quando esperar. Livra-nos da impulsividade, do consumismo e da tentação de contrair dívidas imprudentes que nos escravizem e nos afastem da tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons administradores daquilo que tens colocado em nossas mãos. Ensina-nos a viver com contentamento, reconhecendo que nossa verdadeira segurança não está nas riquezas materiais, mas na tua fidelidade, que nunca falha. Oramos também, Pai, pela sabedoria na gestão financeira, para que façamos escolhas que honrem o teu nome, preservem nossa integridade e sejam bênção para nossa família e para os que nos cercam, que aprendamos a ser generosos, a ofertar com alegria, a ajudar os necessitados e a estender a mão ao próximo, sabendo que é mais bem-aventurado dar do que receber. Como está escrito em 2 Coríntios 9, 7, 8, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para lhes conceder toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo o que precisam, vocês transbordem em toda boa obra. Senhor, também colocamos diante de Ti a nossa vida profissional. O trabalho é uma bênção do Senhor, uma oportunidade de sermos úteis, realizarmos nosso propósito e sermos instrumentos do Teu reino. Pedimos orientação para aqueles que estão empregados, que exerçam suas funções com excelência, responsabilidade e dedicação, que sejam protegidos de ambientes de injustiça e perseguição, que encontrem satisfação no que fazem e sejam promovidos, reconhecidos e valorizados por seus esforços. Como diz Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Para aqueles que estão desempregados, Pai, suplicamos por portas abertas, que oportunidades de trabalho surjam de maneira sobrenatural, que currículos encontrem favor, que entrevistas sejam marcadas, que propostas sejam feitas e que o tempo de espera se transforme em tempo de vitória e celebração. Calma, Senhor, o coração daqueles que esperam ansiosamente por uma colocação. Sustenta-os. Provê o necessário para o sustento de suas famílias e renova suas forças para que não desanimem. Oramos também pelos empreendedores, pelos que possuem negócios próprios. Senhor, Tu és o Deus que dá a capacidade de empreender, inovar, criar e prosperar. Pedimos sabedoria para administrar os negócios com ética, responsabilidade e visão. Que as empresas cristãs sejam exemplos de integridade, excelência e justiça. Que haja prosperidade, mas que ela nunca supere a humildade de reconhecer que toda vitória vem de Ti. Que os empreendedores encontrem estratégias criativas, soluções inovadoras, novos mercados e oportunidades que impulsionem o crescimento saudável e sustentável de seus negócios, conforme Deuteronômio 8:18. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Senhor, também te pedimos proteção contra fraudes, calúnias, injustiças e prejuízos, que os negócios sejam guardados de toda artimanha maligna, inveja e armadilha que queira destruir o que foi construído com esforço e dedicação. Pai, oramos por crescimento profissional, que aqueles que desejam desenvolver novas habilidades encontrem os meios necessários, cursos, treinamentos, mentorias e experiências que os levem ao próximo nível. Que ninguém fique estagnado, mas que, impulsionados por Ti, avancem com coragem, ousadia e sabedoria. E acima de tudo, Senhor, pedimos que nossa vida financeira e profissional esteja sempre alinhada com a Tua vontade. Que sejamos íntegros em tudo o que fazemos. Que nunca trilhemos caminhos de desonestidade, corrupção ou ganância. Que sejamos conhecidos como pessoas que agem com justiça,
honram compromissos e demonstram o caráter de Cristo em todas as áreas da vida. Assim como ensina Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Agradecemos, Senhor, porque cremos que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Declaramos com fé que a provisão virá, que a porta se abrirá, que a oportunidade surgirá, que o negócio prosperará e que a promoção será liberada. Colocamos nossos sonhos, planos e projetos profissionais e financeiros diante do Teu altar, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai amado, cremos nas Tuas promessas eternas e imutáveis. Sabemos que Tu és um Deus que não falha, não mente e não se arrepende. O que prometeste certamente cumprirás, conforme Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Com base nessa verdade eterna, proclamamos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que o passado não nos define e que por Tua graça avançamos rumo ao propósito que estabeleceste para nós antes mesmo da fundação do mundo. Declaramos com ousadia e confiança que deixamos para trás aquilo que já passou, feridas, traumas, fracassos, culpas e decepções. Nada do que ficou para trás tem poder sobre nós, pois fomos lavados, purificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Proclamamos, Senhor, que uma nova estação se inicia em nossas vidas. O passado ficou para trás e agora caminhamos firmes para o alvo que é Cristo. Sabemos que mesmo nas lutas e provações, o Senhor está ao nosso lado e por isso não tememos. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, pois esta é a herança dos servos do Senhor, conforme Isaías 54, 17. Declaramos também que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Deus que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, conforme Filipenses 1, 6. Proclamamos que somos guiados não pelo que vemos, mas pelo que cremos, e cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, conforme Romanos 8, 28. Senhor, declaramos que nossos olhos estão fixos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Não seremos desviados nem seduzidos pelas distrações do mundo. Não ficaremos presos ao que passou, mas avançaremos cheios de esperança para o futuro glorioso que preparaste para nós. Proclamamos também que temos força para prosseguir, pois tudo podemos naquele que nos fortalece, conforme Filipenses 4:13. Não estamos sozinhos, pois o Senhor prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Declaramos que nossa confiança está firmada na rocha eterna, Cristo Jesus, e que os ventos e tempestades da vida não nos abalarão. Permaneceremos inabaláveis, porque quem nos sustenta é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Proclamamos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Veremos milagres, respostas de oração, restaurações, curas e libertações. Proclamamos que o tempo de favor do Senhor está sobre nós e que não retrocederemos, mas avançaremos em nome de Jesus. Assim como está escrito em Salmo 27:13, apesar de tudo isso, estou certo de que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que esta seja a nossa declaração diária. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, coerdeiros com Cristo, escolhidos, amados e separados para um propósito eterno. Não vivemos mais presos ao passado, mas caminhamos em novidade de vida, cheios do Espírito Santo, prontos para cumprir tudo o que o Senhor nos confiou. Senhor, nosso Deus e Pai amado, neste momento de encerramento desta oração, queremos elevar o nosso coração em gratidão e confiança,
sabemos que Tu és o Deus que ouve as nossas súplicas e que nenhuma oração feita em Teu nome é em vão. Recebe cada clamor, cada lágrima, cada palavra proferida com sinceridade diante do Teu altar. Cremos que já estás agindo, que o Teu Espírito Santo está confortando, fortalecendo e renovando todos os que participaram deste momento de oração. Que cada pessoa que orou comigo agora sinta o Teu abraço amoroso, a Tua presença real e transformadora e seja inundada por uma paz que excede todo o entendimento. Que essa paz guarde os corações aflitos, cure as emoções feridas, traga alívio às almas cansadas e renove a esperança daqueles que por muito tempo viveram presos ao passado sem conseguir olhar para o futuro. Declaramos que a partir de agora, em nome de Jesus, todos caminharão em liberdade, sob a direção do Teu Espírito Santo, com clareza de propósito e renovados pela Tua graça. Senhor, confiamos que os dias que virão serão melhores do que os que passaram, pois cremos que estás à frente, abrindo caminhos, quebrando barreiras, derrubando muros e nos conduzindo em triunfo, conforme 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Por isso declaramos: Senhor, não retrocederemos, não paralisaremos, não nos perderemos em culpas passadas, mas com coragem e determinação prosseguiremos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé e concordância espiritual. Esse simples gesto é uma poderosa declaração de que você está decidido a avançar, a deixar o passado para trás e a caminhar firme no propósito que Deus tem para a sua vida. E se você tiver um pedido especial de oração, sinta-se à vontade para compartilhá-lo nos comentários. Será uma alegria imensa interceder por você e unir nossa fé em prol das causas que você tem colocado diante do Senhor. A oração tem poder, e quando 2 ou mais concordam na terra, há manifestação do céu. Também aproveito para te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você será sempre avisado quando novas orações forem publicadas aqui. Estamos construindo uma comunidade de fé, amor e esperança, e queremos muito que você faça parte disso. Compartilhe esta oração com amigos, familiares e todas as pessoas que você sabe que precisam ser encorajadas a deixar o passado para trás e prosseguir para o alvo com os olhos fixos em Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente e te conceda força, sabedoria e direção em cada passo da sua jornada. Em nome de Jesus. Amém.